Até aqui nos ajudou o Senhor. Olá, queridos, é com alegria que estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem intercedido por nós, que tem assistido esses vídeos, bem como compartilhado com outras pessoas. Peço a Deus que Ele te recompense, que Ele te abençoe, que nós possamos avançar para a glória do nome do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar, queridos, sobre a mente. A gente sabe que assim como o computador tem o seu HD, nós temos uma mente, que da nossa mente vem todos os comandos. A mente é a sede dos nossos pensamentos. E uma coisa, quando a gente pensa na mente, uma reflexão para todos nós: será que eu tenho orado pela minha mente? Porque tem assim os problemas físicos, né, demências e doenças que podem vir, mas principalmente, amados, pelos ataques espirituais, porque a mente é um verdadeiro campo de batalha. Eu tenho pela fé tomado posse da armadura de Deus, onde tem a peça do capacete da salvação? Será que eu tenho me revestido dessa armadura? O capacete, ele visa o quê? Essa peça da armadura de Deus, ele visa proteger a cabeça, a sede dos nossos pensamentos. Inclusive, a mente, amados, é algo tão tremendo que ela dá os comandos, tantos comandos, se eu estou falando agora, se eu estou sentada, se eu levanto, o que eu sinto, as minhas escolhas, os meus desejos, tudo é fruto da minha mente. Então, nós devemos pedir ao Senhor para que Ele guarde a nossa mente. Quando uma pessoa fica muito doente e um órgão vital dela está comprometido, o cérebro comanda um apagão para o corpo para que a pessoa não morra. Por exemplo, um órgão vital está comprometido, o coração está comprometido, ela entra no coma porque a mente apaga todo o corpo para que aquela pessoa não venha a perecer. Então, amados, o Senhor é aquele que nos orienta para que tenhamos bastante cuidado com a nossa mente, as informações que eu recebo, como eu trato essas informações, o tipo de programas que eu vejo na televisão, o tipo de filmes que eu assisto, o tipo de pessoas que eu me relaciono. Isso tudo vai ter uma grande influência na minha mente. A profissão que eu exerço, o lugar onde eu moro, o meu convívio, os relacionamentos que eu tenho, tudo isso vai ter um impacto na nossa mente. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, nós passamos por um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, e a partir desse novo nascimento, o Senhor nos dá esse comando, essa orientação, que eu devo ter a minha mente o que? Transformada. Cuidado com os bombardeios na mente, porque o inimigo lança muitas sugestões, querendo nos seduzir, querendo nos afastar do propósito eterno de Deus para nós. Eu vou convidar você, se puder, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós leremos por enquanto apenas o versículo 2, que nos diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde a palavra de Deus nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tão linda essa palavra, né? Eu vou ler mais uma vez, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, eu quero te bendizer por essa palavra lida, que o teu Espírito Santo venha aplicar revelação ao nosso entendimento, ao nosso coração, e que, como a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que haja uma transformação, um crescimento na nossa mente, no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas tendências, que tudo seja para a tua glória. É a minha oração pelo nome precioso de Jesus. Amados, tem pessoas que elas pensam que não poderão mudar. Lembra daquela música antiga da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, amados, não.
A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos um lindo e novo caminho de mudança, de transformação, de lapidação. Nós temos que ter cuidado para não estar na mão do oleiro errado. Eu quero estar na mão do oleiro celestial. E se for preciso, que Deus me quebre quantas vezes for preciso. Mas eu não quero me perder. Eu não quero estar longe do meu Deus. Eu quero passar não apenas a eternidade após essa vida, mas eu quero já estar aqui e agora, dentro do propósito de Deus, viver para Ele, viver para o louvor da sua glória. Porque, amados, não há um prazer maior, uma alegria maior do que a alegria da presença de Deus na nossa caminhada. Ter a mente transformada, queridos, é entender que somos diferentes agora, porque Cristo agora está no comando da minha vida, Cristo é o Senhor da minha vida. E há um imperativo na Bíblia. A Bíblia diz assim: transformai-vos. Deus está dando um comando, Deus está dando uma ordem para que eu passe por um processo de mudança. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia fofoca, não venha fofocar mais. E assim por diante. Teve uma pesquisa feita aqui no Brasil já há algum tempo, eu espero que esses números tenham mudado para melhor, mas onde, amados, 70% dos entrevistados disseram que se tivesse uma oportunidade de um cargo político, que usariam sim esse cargo para o seu benefício próprio. E foram claros na pesquisa em responder sim, eles lançariam mão de dinheiro para o seu benefício próprio. Amados, é uma pesquisa muito triste, onde 70% dos entrevistados disseram que teriam vantagem sim naquele cargo, porque todo mundo rouba, porque que ele também não ia desfrutar de alguma coisa. Amados, isso é muito triste, isso é uma mentalidade que eu espero que essa pesquisa que eu tenho já há alguns anos, há uns 5 anos, eu espero que esse número tenha despencado, porque inclusive nós temos observado cada vez mais o desejo dos brasileiros em ver uma mudança no país. Um país transformado, amados, é um país que olha para Jesus. É um país que reconhece o padrão de Jesus, o ensinamento de Jesus, o propósito eterno do Senhor, porque Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. E entre os entrevistados, amados, um grande percentual dizem e afirmaram assim, fica com o troco errado, usa carteirinha de estudante falsa, faz gato na luz, faz o gato net também, compra produtos falsificados, não paga suas dívidas, já faz a compra sabendo que não vai poder pagar a dívida, que a mentirinha é um pecado muito pequeno, só a graça, né, amados? Que ficar é uma coisa normal nos relacionamentos dos jovens hoje, e não é só jovem não, tem gente de todas as faixas etárias de se ficar, né, irmãos? E por aí vai. Amados, pecados pequenos legitimam grandes pecados, e tudo é pecado aos olhos do Senhor. Para o Senhor não tem pecadinho nem pecadão. É claro que tem pecados que ferem no profundo a santidade de Deus. Inclusive é aquele pecado que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, que não é o foco da mensagem. Mas o pecado nos afasta de Deus. A nossa mente é o verdadeiro campo de batalha. Nós temos que orar para que Deus guarde a nossa mente. Eu me lembro até de uma ilustração que talvez vocês já conheçam, a ilustração do escorpião e da tartaruga. O escorpião queria atravessar o rio, ele viu a tartaruga nadando e ele chamou a tartaruga toda. A tartaruga: me deu uma carona, eu preciso passar para outra margem do rio. A tartaruga disse: não, eu não vou lhe levar porque você tem um ferrão e eu tenho medo, você vai me machucar com esse ferrão. Você vai me ferir, eu posso morrer. Ele falou: não, dona tartaruga, jamais eu faria isso. A senhora está me fazendo um favor, como eu vou fazer uma coisa dessa? E depois de muito conversar com a tartaruga, ele a convenceu, ele subiu no casco da tartaruga e lá foi a tartaruga nadando, levando o escorpião no seu casco. Quando chegou mais ou menos no meio do rio, o escorpião preparou o seu ferrão e aplicou na tartaruga. A tartaruga sentiu aquela dor e ela olhou para o escorpião e falou: mas como pode? Você disse que não faria isso. Nós estamos no meio do rio. Eu vou morrer, mas você também vai morrer. E o escorpião falou para ela: é verdade, mas eu não consigo mudar a minha natureza. Amados, nós já nascemos em pecado. Com a queda de Adão, o nosso DNA foi totalmente afetado.
Nós já nascemos com o pecado no nosso DNA, na nossa genética. Mas através do sacrifício da cruz, nós podemos mudar. Quando eu abro o meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, isso está abrindo uma porta para a mudança. Porque Jesus tira a ação do Espírito Santo no nosso processo de conversão, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração sensível, carne nesse sentido de sensibilidade, de vida, sensível à presença de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus, que se quebranta e que valoriza o alto preço pago por Jesus na cruz, dando a sua vida ali para resgate de toda a humanidade em todos os tempos e épocas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É lindo, amados. É um poema de amor. Deus deu o seu Filho, seu único Filho, o unigênito, que se tornou um primogênito. Através do sacrifício da cruz, nós também, aceitando Jesus, nos tornamos filhos. Se você ainda não é filho, Deus está falando, eu quero que você venha a ser meu filho no sentido do novo nascimento, não só no sentido da criação. Eu te criei, mas eu quero ter você debaixo das minhas asas, eu quero ter você próximo do meu coração, eu quero cuidar de você e você vai mudar, porque eu vou te ensinar a mudar. Muitas pessoas, queridos, estão escravizadas pelo pecado. Aquela mente aprisionada pelo pecado é uma mente escravizada. Em Cristo nós somos libertos. Nós não temos inclinação, não é que a gente não peque, quem me dera que eu nunca pecasse, amados. Só existe um que nunca pecou, Jesus Cristo. O único homem que nunca pecou, que nunca teve uma inclinação ao pecado. Mas quando nós recebemos Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, amados, nós repudiamos o pecado. O pecado é um acidente de percurso e não algo costumeiro na minha vida. Cuidado, querido, com os livros que você lê, cuidado com os filmes que você assiste. Quando você fizer uma escolha de um filme, você pensa assim, Jesus vai estar comigo assistindo esse filme vai me fazer crescer como pessoa, esse filme vai trazer algum benefício para a minha vida. E observa bem, é na hora de lazer que nós mais relaxamos. Agora eu vou relaxar, vou ligar a televisão, ou seja, quando nós relaxamos, é como se fosse uma esponja, eu estou aberto para receber o que vier. E cuidado com o tipo de música que você ouve, cuidado com o tipo de entretenimento, né, que você tem escolhido, Cuidado, olha, eu fiz um estudo sobre pornografia, que eu ministrei numa igreja aqui em Copacabana, e eu fiquei assustada com um grande número, amados, de evangélicos que estão sendo escravos da pornografia. Cuidado, meu amado, saia dessa, peça força a Deus, peça ao Senhor libertação, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a pessoa viciada em pornografia, se ela é casada, ela já tem o casamento dela destruído, e se ela vier a se casar, ela já entra no relacionamento com um problema seríssimo, que não vai fazer com que ela seja bem-sucedida na sua relação com o seu cônjuge. Fuja daquilo que entristece a Deus. Todos os ensinamentos de Deus são para o nosso bem. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos ter um coração muito grato. Meu Deus, me ensina a ter mais gratidão. Me ensina, Senhor, a estar na Tua presença. Me ensina a Te servir de verdade. Tá? Eu quero essa transformação. E o que eu posso fazer para ser transformado? A primeira coisa que eu tenho que atentar, se eu quero realmente ser transformado, sabe o que é? A leitura diária da Bíblia. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo tinha o quê? O portão de entrada, Jesus é a porta, entra do tabernáculo. O primeiro altar era o altar do holocausto. O altar do holocausto era onde os animais eram o quê? Eram sacrificados e queimados. Então, meus amados, esse altar do holocausto fala o quê? Do altar do holocausto, chamado, aponta para o altar do holocausto, chamado cruz, porque a cruz se tornou o altar do sacrifício, onde Jesus derramou a sua vida, o seu sangue por nós. Depois do altar do holocausto, tinha a pia de bronze ou cobre. Essa pia era formada por os espelhos que as mulheres de Israel trouxeram do Egito. E os sacerdotes, para entrar na tenda, ele tinha que passar pela porta, pelo altar do holocausto, depois pela pia.
ali na pia ele deveria lavar as mãos e os pés. Se ele desobedecesse essa orientação de Deus, ele iria morrer. Amados, essa pia aponta, a simbologia dessa pia é a Bíblia. É na Bíblia porque veja bem, ela era forrada por espelhos. Quando eu leio a Bíblia, eu sou confrontada. Eu sou confrontada como está sendo o meu comportamento, quais as minhas atitudes, o que Deus quer e espera para a minha vida, o que Deus planejou para mim, o plano da salvação, uma vida dedicada ao Senhor, as experiências que nós vemos desde os profetas, os patriarcas, os apóstolos, os discípulos. Amados, a Bíblia é um tesouro imensurável que o Senhor, aqui no Brasil nós temos liberdade de ler a Bíblia, mas há países onde a Bíblia é proibida. Tem até um livro que fala O Contrabandista de Deus, que fala da história de um homem que ele corria um risco enorme, porque ele entrava em países onde a Bíblia é proibida e trazia ali no chão do seu carro, ele trazia as Bíblias onde ele iria distribuir para os irmãos cristãos. Vamos valorizar a Bíblia. A Bíblia nos confronta. A Bíblia, quando a gente olha, inclusive o sacerdote, quando ele ia lavar as mãos e os pés, ele se via na pia quando ele ia lavar as mãos. Porque quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver a minha vida. Eu começo a avaliar o meu comportamento. Quais as disposições que eu tenho, as escolhas que eu tenho tido. O meu comportamento, o meu caráter, a minha personalidade. A Bíblia vai moldar tudo isso, esse ensinamento. É como fala a pastora Valnice, que a Bíblia é a constituição do crente. E amados, é o manual de vida do fabricante. Como deve ser a minha vida, em que área? A minha vida sentimental, a minha vida financeira, a minha vida profissional, como deve ser o meu relacionamento com Deus? Tudo a Bíblia tem resposta e ensinamento para tudo isso. Então veja bem, a palavra de Deus opera a necessária purificação e limpeza em nosso interior, tirando toda a sujeira do pecado. Então o Senhor nos chama, olha, eu te chamei agora, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai começar um lindo e novo caminho, onde eu te chamo a ter uma vida de santidade, a buscar santidade. Lá em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 e 26, a palavra de Deus nos diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra. Veja bem, Deus se entregou por nos amar. A igreja é a noiva espiritual de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz aqui que a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus, a gente sabe a importância da água, né, amados? Como é que eu vou fazer uma limpeza numa casa se eu não tiver água? Já pensou como é que eu vou limpar minha casa, minha cozinha, meu banheiro sem ter água? Como é que eu vou lavar minha roupa sem ter água? A gente sabe, a água não só é para a nossa vida, a gente precisa consumir água, o nosso corpo, a maior parte é água, como a importância da água para o higiene, para a vida. Então, amados, inclusive os astrônomos, eles procuram países onde tem o quê? Países, planetas, né? Melhor dizendo, se esse planeta tiver água, há uma possibilidade de ter vida. Porque sem água não há possibilidade de ter vida. Então essa água, que é a Bíblia, que tipificada por essa pia de bronze, coberta de espelhos, cheia de água onde os sacerdotes se lavavam, nós também diariamente temos que buscar na Bíblia essa lavagem. Essa água, ela mata a nossa sede. Essa água, veja bem, a mesma água que mata a minha sede é a mesma água que vai fazer a minha limpeza, o meu banho, né? Lavar meu cabelo, lavar meu corpo, lavar minha roupa, lavar minha casa. A lavagem, a Bíblia, amados, ela tem uma água purificadora para a nossa existência, para a nossa caminhada. A palavra de Deus também fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia lava nossas mãos, nossos pés da sujeira do mundo que nos rodeia. Ela nos dá o conhecimento de Deus.
ela nos confronta a respeito da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Lá no Salmo 119, o Salmo 119 ele tem 176 versículos. A maioria dos versículos são para exaltar e glorificar a palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus. Do versículo 9 diz assim desse salmo: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A leitura da palavra de Deus, ela resulta em nós uma transformação. O propósito de Deus é que nós sejamos filhos semelhantes ao seu Filho unigênito que se tornou primogênito. Deus fala para nós assim: eu quero que você seja meu filho, minha filha, mas eu quero que você se pareça com o meu filho primogênito. Eu quero que você se pareça comigo. Eu quero que você alcance santidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. Outra coisa que devemos buscar de todo o nosso coração, primeiro então, é a Bíblia, tá? A Bíblia, eu tenho que diariamente preparar o meu pão espiritual. Quando você vai à igreja, quando você ouve uma mensagem, agora que as pessoas estão retornando aos poucos, né? As congregações, porque na verdade a igreja somos nós, você recebe um alimento espiritual. Mas, amados, todos os dias eu tomo meu café, meu almoço, meu jantar, sem falar das coisas que a gente come nesses intervalos. Todos os dias eu tenho que preparar o meu pão. Eu tenho que aprender a preparar o meu pão, amados. Eu posso receber um pão espiritual através de outra vida, sim, eu recebo com muita alegria. Mas eu tenho que ter o meu devocional diário. Eu diariamente tenho que estar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Se eu quero um crescimento na minha vida profissional, a pessoa se forma, seja um engenheiro, um advogado, um contador, um médico, ele tem que continuar estudando para crescer. E assim, amados, eu tenho que me dedicar a Deus, eu tenho que contemplar o Senhor para que eu possa ser transformado, para que eu cresça e que eu possa me parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. O Salmo 19 é também um salmo belíssimo que fala da palavra de Deus, e ele fala assim que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ah, queridos, que bálsamo, né? Que coisa linda para nós. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amados, o Senhor dá uma sabedoria para nós que nem aquela pessoa que tem o pós-doutorado tem, humanamente falando. Ele poderá adquirir através também desse mesmo Deus que ama a todos. Ele nos dá sabedoria, mas é uma simplicidade de entender que eu preciso de Deus e que eu preciso receber de Deus o quê? A instrução, a sabedoria, a capacitação. E ela fala também lá no Salmo 19 que a palavra de Deus é mais doce que o mel e destilado dos favos. É um deleite, é tanto aprendizado, amados. É tanta maravilha que nós aprendemos na palavra. É o único livro que quando você lê, o autor está presente para te ajudar, que é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou a cada um a escritura da Bíblia. Segunda coisa que devemos observar, segundo tópico a ser observado, o Espírito Santo. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior a essa mensagem, cujo título é Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é um comando de Deus também. Se encha da presença do Espírito Santo. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, eu vou ler a parte final do versículo 5, a parte B, e também o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Ele nos salvou por meio do lavar. Mais uma vez, o lavar. Se lava com o quê? Com a água regeneradora do Espírito Santo. Eu acabei comentando, vou reler de novo, ó. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, amados, a operação de salvação, o resgate operado em nossas vidas, foi uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele holofote que nos mostra, que nos faz ver Jesus.
A obra do Espírito Santo toda é glorificar ao Senhor Jesus pelo sacrifício da cruz. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós para que nós tenhamos uma vida espiritual real, verdadeira. Não é uma vida de capa, de mentira, uma vida dupla. Às vezes a gente vê uns escândalos aí e fica assim, meu Deus, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Nós temos que estar aos pés do Senhor, amados. Nós temos que estar meditando na palavra. Nós temos que buscar nos enchermos da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a vida espiritual, real. Ele nos habilita e sustenta na nossa caminhada com Jesus. Ele te habilita. Amados, é Ele que nos habilita. O Senhor, a palavra de Deus diz assim, abre a tua boca e eu encherei, e Ele enche, amados. Eu penso assim, uma pessoa tão tímida como eu, só o milagre do Espírito Santo faz com que eu possa falar da palavra, pregar, gravar esse vídeo. É um milagre. Quando eu vejo, eu falo assim, é um milagre teu, Senhor. Alguém que tinha tanta dificuldade de se expressar, de falar, mas a presença do Espírito Santo, ela é real. Ela nos muda, ela nos transforma. Louvado seja o Senhor. Eu quero continuar sendo transformada. E o Espírito Santo transforma todos nós, queridos. O Espírito Santo muda, lapida, molda. Ele nos sustenta e nos habilita. E garante a nossa vida eterna, porque nós até falamos isso na mensagem anterior, nós temos o selo. É um selo de proteção. É um selo, é uma garantia. Nós somos guardados pelo Espírito Santo, é uma garantia para a nossa vida eterna. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, nos nossos corações, através da palavra de Deus. Ele traz essa palavra que gera vida e Ele vai nos libertando, nos transformando, nos lapidando para o louvor da sua glória. Que maravilha a presença do Espírito Santo, queridos. Amado, o Espírito Santo é o executivo de Deus na terra, ele trabalha 24 horas em nosso favor. Olha, é um perigo quando a igreja, ela perde o interesse pelo Espírito Santo. Vamos fazer dessa forma porque vai dar certo. A estratégia humana, como é que vamos atrair os jovens assim? Amados, nós temos que depender do Espírito Santo. Nós temos que estar na direção do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é uma obra frutífera, é uma obra que glorifica a Deus, porque não se serve a Deus de qualquer maneira. O desinteresse pelo Espírito Santo, ele gera o quê? O pragmatismo. O pragmatismo é tão perigoso, amados. Que coisa perigosa, cuidado com que humanamente está dando certo e Deus está desaprovando. Eu quero fazer aquilo que Deus aprova, porque eu vou ter o certo diante do Senhor e vou ter uma grande colheita daquilo. Muito cuidado quando eu passo à frente do Espírito Santo. Coisa triste é um culto onde não haja a presença do Espírito Santo. Coisa triste é uma mensagem onde não haja o Calvário, a cruz, o sangue vertido de Cristo. É isso que valida a nossa vida, é esse o sentido da nossa existência, da nossa caminhada. Buscarmos a presença do Espírito Santo, buscar a vontade de Deus, servir a Deus da forma que Ele quer, estar submisso ao seu senhorio, respeitar a grandeza e a soberania de Deus, porque, amados, é um momento que Deus diz basta. Nós falamos lá na Bíblia, na pia do tabernáculo, que tipifica a Bíblia, que se o sacerdote não lavasse as mãos e os pés, ele iria morrer. E se nós não nos alimentarmos da palavra, nós morremos. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós teremos uma vida infrutífera. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, na parte B, diz assim: tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha, amados, isso é tão forte que eu fico assim, sabe? Senhor, a obra que o Senhor começou em nós foi uma obra do Espírito. Eu agora vou buscar um aperfeiçoamento na minha carne. Na minha carnalidade eu vou botar o meu eu, o meu ego, o meu querer na frente de Deus. Não, eu só vou conseguir ser aperfeiçoada pela obra, pelo operar, pelo agir do Espírito Santo.
É a nossa submissão ao Espírito Santo que nos proporciona um nível de vida elevado, que nos proporciona um crescimento, um despertamento para a glória do Senhor. Não há um projeto de vida mais lindo do que viver para Deus, amados. De saber que Ele é o Deus conosco, que Ele é o Deus que não nos desampara, que Ele é aquele que nos amou primeiro, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. As portas do inferno estão falando, a morte não vai prevalecer, a igreja não vai morrer, a igreja terá vida eterna. A igreja é triunfante, é vitoriosa, porque quem vai à nossa frente é o leão da tribo de Judá. Jesus veio na primeira vez como o Cordeiro de Deus, ovelha muda para o abatedouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá para buscar a sua noiva espiritual, que é a igreja. Outra coisa que eu tenho que observar, se eu quero ter uma mente mudada, transformada, se o capacete da salvação está realmente ajustado na minha cabeça, é ter uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? Amados, a gente passa uma luta para orar como Deus quer, né? É uma batalha, mas olha, a nossa mente vai sendo transformada e a gente adquire aquela disciplina. Inclusive a palavra de Deus nos alerta que nós temos que orar o quê? Sem cessar. A palavra de Deus diz assim, olha, não é só para você orar de manhã à tarde, é ter um estilo, também isso, né? Mas ter uma vida ao qual o estilo seja de oração. É viver linkado com o Senhor, em conexão com o Senhor. Jesus afirmou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso o farei, para que o Pai seja glorificado. Amados, Deus manifesta a sua bondade e glória em resposta às nossas orações. Quando uma oração nossa é respondida, Deus está manifestando a sua bondade e glória. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. Tem muita gente que não está bem. Se a pessoa está com falta de ar, é horrível, né, amados? Está sem o Espírito Santo, sem ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de meditação. É uma vida que a pessoa não está bem espiritualmente. É uma vida que está muito distante do propósito de Deus para nós. Orar não é reivindicar promessas, nem tampouco exigir de Deus coisas. Tem gente que já ora, meu Deus, por que tu não me dá aquilo? Por que fulano tem aquilo e eu não tenho? Ah, eu sou infeliz porque Deus não me deu aquilo. Amados, que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque a gente falha muito nisso, né? Eu estou falando a começar por mim, sabe, amados? Porque orar é reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus e ter o desejo de ter uma vida em obediência ao propósito de Deus para a minha existência. Deus enviou, Jesus não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. E convide o Espírito Santo. Até quando eu estava meditando essa palavra, veio isso ao meu coração. Quando você for orar, quando você lê a Bíblia, você convida o Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, me ajuda, me inspira, me capacita, me dirige, para que eu fale algo realmente, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que eu tenha de Deus a orientação para a minha vida. Eu me lembro de uma missionária, eu li isso em um livro, que ela só saía de casa depois que ela recebia de Deus o comando para onde ela ia. Como ela vivia a serviço, né, do reino, ela queria saber onde ela ia visitar, se era hospital, se era casa, se ela deveria ficar em oração. Ela ficava orando até que o Senhor desse a ela o comando, a direção. Queridos, orar engloba vários aspectos. Eu tenho que chegar à presença de Deus em adoração ao Senhor. Eu tenho que ter a minha confissão, meu arrependimento, meu quebrantamento. Eu tenho que apresentar ao Senhor não só apenas os meus pedidos pessoais, mas eu tenho que ser uma intercessora, alguém que intercede pelos outros. Que a minha oração seja também um momento de louvor a Deus e de gratidão. Ações de graças possam sempre estar presentes em minhas orações. Porque, amados, às vezes a gente pede tantas coisas e esquece de agradecer o muito que Deus já tem feito em nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, eu já até citei esse versículo que fala orai sem cessar.
está falando de uma vida que é marcada o quê? Pela atitude contínua de oração. Jesus orou constantemente em seu ministério. Jesus orava, amados, de uma forma tão tremenda, tão grandiosa. Ele entrava na presença do Pai com o coração tão derramado, tão quebrantado, tão sedento da presença do Pai, que com certeza nós sabemos muito pouco da forma que Jesus orava na nossa vida de oração diária. Nós tanto sabemos pouco, precisamos saber mais, como praticamos muito pouco. Às vezes a gente está pensando, você ora de uma forma corrida, já está pensando não, separa um tempo de estar na presença do Senhor. E mesmo quando não tiver aquele tempo no seu quarto, na sua sala, no banheiro, no terraço, não importa onde, mas onde eu estiver, seja no metrô, seja no volante de um carro, seja no ônibus, seja na rua, que eu esteja em conexão com o Senhor, nessa orientação que nós devemos ter em nossa vida, um estilo de vida em oração, em conexão plena com o Pai. Então, amados, na oração deve haver o desejo de glorificar a Deus. Na oração deve vir também o desejo de ter uma comunhão crescente e plena com o Senhor. Buscar na oração a sabedoria e o entendimento. Libertação do nosso eu, do nosso ego, das minhas aflições, das minhas angústias. Pedir a Deus a sabedoria, pedir a Deus o discernimento para não sermos enganados. Porque, amados, eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, certa vez, acho que o pastor Daniel Mastral. Ele estava dizendo, na época, quando ele ainda era satanista, que ele era um dos que iam se infiltrar nas igrejas para querer destruir a igreja. E muitos infiltram na igreja para pegar o que? O comando da igreja. Mas se a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por que acontece isso? Sabe por que acontece isso, queridos? Porque muitas vezes a igreja não está sendo a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ele ouviu tanta palavra que ele se converteu. Hoje ele é um pastor. Olha que bênção, queridos. Quando você ministra a palavra na unção do Espírito Santo, quando a presença do Espírito Santo é real, a pessoa vai ouvir, ela vai ser impactada por aquela palavra. Ele foi com um propósito de destruição, mas o que foi destruído foi o império das trevas na vida deste pastor, deste homem. Glórias e graças a Deus por isso. A gratidão tem que estar presente nas minhas orações. O desejo de crescer espiritualmente, de ter uma vida de obediência, de ter uma vida realmente pautada na orientação bíblica. Que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos fortalecer e que ao orarmos, se você já ora dessa forma, glória a Deus, continua assim, que você possa crescer ainda mais. Mas se eu não estou orando, atentando para isso, que na oração, a oração não é só para eu pedir para que Deus realize o que eu quero. Oração é para que o Senhor me habilite a fazer o que Deus quer, me habilite a ser obediente, me habilite a fazer a vontade de Deus, a estar debaixo, guardada pelo Espírito Santo de Deus em toda a minha caminhada. E para encerrarmos, querido, que a hora já foi, nós temos que congregar, queridos. Você, eu, o cristão, nós somos o quê? Todos os cristãos são o corpo de Cristo. É congregando, é na comunhão, amados, que nós vamos aprender uns com os outros. É na comunhão que nós vamos ter o quê? O derramar do Espírito Santo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça. Ó, cabeça, aqui dentro da cabeça está o quê? A mente, o cérebro, que cai, a unção bate na cabeça. E o Senhor vai o quê? Regenerando, renovando, libertando, transformando novos conceitos, nova forma de agir, nova forma de sentir, nova forma de viver, novo foco, uma nova determinação. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu considerava lucro, considerei perda por amor a Cristo. Mudou o conceito, mudou a visão, mudou a atitude. Agora o viver é Cristo. Graças e glórias ao nosso Deus. Jesus, juntamente com seus discípulos, frequentava as sinagogas.
Jesus ia nas sinagogas. Jesus nos dá o exemplo. Amados, o próprio Deus, ele poderia falar assim, olha, eu sou Deus, eu vim aqui para dar minha vida, assumir esse corpo humano, mas vamos nos reunir aqui na casa de fulano, na casa de Beltrano, na praça. Jesus fazia essas reuniões? Fazia, mas Jesus ia com seus discípulos nas sinagogas. Que grande exemplo para nós. Lembrando que é bíblico que nenhum órgão sobrevive fora do corpo. Então, amados, nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente leva para o nosso corpo físico, se eu tirar um órgão do meu corpo, aquele órgão não vai sobreviver fora do corpo. Se eu tirar um pedaço do meu dedo, aquele pedaço não vai sobreviver fora do corpo. Nós precisamos estar unidos em Cristo e viver para a glória de Deus. Que nós tenhamos essa meta. Eu quero ter minha mente transformada mais e mais para a glória do Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um comando para Deus. Vamos estar orando por isso durante essa semana. Vamos colocar isso em prática e que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Papai, eu quero te bendizer por tudo isso, pela tua palavra. Deus querido, eu peço a tua bênção. Eu peço, Senhor, o teu sobrenatural na vida dessa pessoa que está assistindo essa gravação, ou dessas pessoas, ou dessa família. Entra nessa casa, entra nessa vida, supre as suas necessidades. Se é cura, que o Senhor venha curar, Pai. Tu és Deus de milagres, maravilhas e prodígios. Cura o corpo, cura a mente, cura o caráter, cura as emoções, cura o universo dos pensamentos. Senhor, nós estamos aí já saindo dessa fase de confinamento. Prepara tudo, Senhor. Guarda o Brasil, cura as nações, os povos e as tribos. Eu quero pedir pela redenção do Brasil e das nações. E a Ti somente a honra, a glória e o louvor. Eu oro em nome de Jesus e assim eu te agradeço. Amém. Amado, tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana abençoada para a glória do Senhor. Um grande abraço para você e para toda a família. Que Deus te abençoe grandemente e enchei-vos do Espírito e renovai-vos pela transformação da vossa mente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.